Olá, pessoal. Deixa gravado aí, né, essa aula aí. Bom, o que eu vou falar hoje, pessoal, é sobre sistemas de bombeamento, né? O que é o bombeamento, pessoal? O bombeamento é você bombear um fluido, pode ser líquido ou gás aí, de um ponto a outro, geralmente de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, né? Até para vencer a força da gravidade. Então, preciso ter uma potência, uma força para levar esse fluido de um ponto a outro, somente de um nível mais baixo a um nível mais alto, né? Então, um exemplo que a gente tem clássico aí, qual que é? É o da sistema de bombeamento, né? De água, por exemplo, de um prédio. Então, eu pego a água do subsolo, bombeio e jogo lá para um reservatório lá em cima, né? Um reservatório mais acima. E esse reservatório, por gravidade, distribui para as demais casas, né? Então, é uma forma aí de se fazer um bombeamento, né? Isso residencial, né? Predial. Claro, a gente tem aí as soluções industriais também, né? Então, para bombear, por exemplo, um tomatado, alimentos, né? Água também, ou efluente, qualquer coisa, qualquer tipo de fluido aí, você faz sistema de bombeamento, justamente para injetar energia, né, na forma de pressão e velocidade. Bom, é, então as bombas, pessoal, é justamente para isso, né, para transferir fluido sob pressão, né? Você adiciona pressão e velocidade para deslocar ele de um ponto ao outro. Cada um vai ter uma aplicação, tem características distintas aí. Então, a gente tem dois exemplos aí, o da centrífuga e a bomba de lóbulos, né? Para a gente entender como se faz isso, a gente tem que entender os princípios físicos por trás dos fluidos, né? Que aí, no caso, é a mecânica aplicada aos fluidos, né? Então, para isso, são quatro princípios. A gente tem o princípio de Pascal, de Arquimedes, de Bernoulli e de Stevens, certo? Bom, então o princípio de Pascal, ele diz que a força, então, primeiro aí, né, a força exercida sobre um líquido dentro de um recipiente é igual em todos os pontos do recipiente. Então foi através desse princípio que se criou a prensa hidráulica, né? Então, a partir desse princípio, a gente consegue então levantar ali um peso que sozinho ali, mecanicamente, a gente não conseguiria, mas com o princípio da hidráulica a gente consegue, né? Esse princípio aí que é, por exemplo, a gente com peso bem menor consegue levantar um carro, isso pelo princípio de Pascal, né? Um carro, um hotel, algo bem mais pesado, né? Então aí está o princípio, ó. Então vamos supor que a gente tem um exemplo, ó. Ah, a gente tem uma área de 1 cm², a gente está aplicando uma força de 10 kg força, não um peso aí de 10 kg força, né? Então, como a gente sabe que a pressão é a relação entre a força dividido pela área, não, então 10 dividido por 1 vai ser 10 kg força por centímetro², ou 10 atm, né? Então, ele consegue erguer aqui. Então, para equilibrar esse peso do lado aqui esquerdo, o que que acontece? Eu preciso, então, eu tenho uma área de 10 centímetros², então eu preciso de um peso igualmente proporcional aí, né? No caso aqui, 10 vezes mais também. Então, se aqui é 1, aqui é 10, então se aqui é 10, eu vou multiplicar por 10, então vai ser 100, né? Então, eu preciso de uma força aqui de 100 kg, aliás, de 1.000 kg força, quilograma força por centímetro² para igualar essa aqui de 100, ou, perdão, de 10, certo? Então é proporcional. E com isso, concluiu-se nesse princípio de Pascal que as forças são proporcionais. Isso aqui é no sentido de quê? De equilibrar justamente a prensa, né? Então você consegue fazer esse equilíbrio. Esse, então, é o princípio de Pascal. O outro princípio é o de Arquimedes, que ele diz que todo corpo, né, ele vai exercer uma pressão se ele estiver mergulhado em um líquido, né? Então, a gente sabe que todo corpo sólido mergulhado em um líquido vai ter uma força de reação. Essa força de reação no fluido chama de empuxo, que que utiliza-se do princípio da terceira lei de Newton, né, que é da ação e reação, que é justamente no fluido é o fenômeno do empuxo, que explica essa parte, né, que é a força que é deslocada para cima. E o empuxo é relacionado não ao volume todo do meu sólido, mas a parte que ele, vamos dizer assim, ele desloca de líquido.
né? Então, isso esse princípio que faz, então, os barcos, então, flutuarem na água, né? Porque, assim, em tese, se a gente for ver, o barco é muito pesado, assim, é muito denso, né? Então, em tese, que se poderia pensar, bom, ele vai afundar. Só que a gente sabe que tem aquela área ali, o empuxo, né? Então, a força que vai empurrar esse barco, né? Então, aí você tem que ter ali, então, por isso que o casco tem o casco do navio em perfil, a gente tem aquele perfil meio afunilado. É de propósito, se colocasse ele no outro sentido, ele poderia até afundar, né? Então, esse princípio do empuxo que ajuda o barco a flutuar. Já o submarino, ele faz essa manipulação, né? Então, ele manipula ali a questão de pressão para a hora ele descer, né? Para ele vencer o empuxo e descer, e a hora ele fazer o empuxo, o submarino emergir. Então, o submarino também tem manipulações do impulso para poder ou descer ou subir, né? E esse então é o segundo princípio, que é o do impulso. O outro é o princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli, ele diz que então em um sistema fechado, energia cinética e pressão, né, então a velocidade é igual. A energia cinética e pressão, a energia cinética e a energia relacionada à velocidade e pressão são constantes, dado que a vazão é constante, né? Então eles viram que essa relação aí de igualdade, certo? Bom, então vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma parte então ali com certa área de seção transversal, aqui ela aumenta com certo tamanho, aqui ela diminui. Nesse ponto aqui, por a área ser menor, pelaquela relação pressão igual a força sobre área, a pressão é maior, né? E aqui então vai ter uma velocidade um pouco maior. E o fluxo é o mesmo, considerando aqui que a vazão é constante, só que vai variar pressão e velocidade. E depois volta ao normal aqui, ou se mudar de novo aqui, vai ter uma nova pressão, uma nova velocidade, né? Então, isso é o princípio de Bernoulli, que o ponto aqui de pressão e velocidade de um lado é igual à pressão do outro, dado que as vazões são iguais, né? E isso, o princípio de Bernoulli obedece essa condição, quando a vazão também é constante. E o outro é o princípio de Steven, né, que fala que um corpo mergulhado no recipiente com líquido, maior será a pressão exercida, né? Então, isso é, por exemplo, quando a gente mergulha na piscina, né? Se a gente for mais fundo, a gente tem aquela sensação de desconforto e ouvido, né? Porque o que? A pressão da água, né? A gente sabe que a água ali, o líquido, tem um peso, né? Uma massa específica. Então, aquela massa ali em cima da nossa cabeça gera desconforto, né? O outro exemplo que a gente tem aí, por exemplo, é aquele submarino, né? Que foi visitar lá os destroços Titanic e viu que ele implodiu. O que que não explodiu? Porque a pressão externa é maior do que a interna, né? Ou seja, então a tendência é de implodir, uma implosão inversa, né? Então o que que aconteceu naquele submarino? Ele perdeu a pressão e a pressão de fora superou a de dentro. Aí veio implodir, né? O pessoal lá, infelizmente, veio a falecer, né? Agora perde oxigênio, né? E também pessoal que faz mergulho a altas profundidades também ele mergulha, pode até mergulhar a uma certa velocidade, porém na hora de voltar, para não ter uma mudança abrupta de pressão, o que que acontece? Ele tem que voltar, né, numa certa cadência, numa certa velocidade. Porque senão o que acontece? Pode vir né, essa diferença de pressão gera embolia, a pessoa pode vir até um colapso mesmo, pode vir a morrer, falecer. Bom, então os critérios para selecionar uma bomba, a gente precisa então ter alguns critérios a serem analisados. Então, primeiro, qual que é o material que é fabricado essa minha bomba? Bom, para isso eu tenho que responder a pergunta: o que que eu vou bombear? Qual fluido de trabalho eu vou utilizar? O outro, qual que é o tipo de bomba? Ela é centrífuga ou volumétrica? Um dá mais pressão e o outro precisa de mais vazão. Também depende daquilo que eu estou projetando. Para a minha demanda, eu preciso de mais energia de pressão ou volume ou vazão. Qual a pressão de descarga, né? Isso aí é calculado também, né? Qual é a minha perda de pressão, né? Então a gente sabe que quando você vai bombear fluido de um lado de um ponto para o outro, a gente tem que considerar que tem atrito, né, entre, por exemplo, a tubulação e os componentes, por exemplo, válvulas, os joelhos, né, as curvas, né?
E isso gera uma perda de pressão. Então, eu preciso considerar essa perda de pressão, que é atrito, para poder, então, achar a pressão de descarga, né? Que, então, vai me dar a altura manométrica, que é justamente o head aí, que é a energia total da bomba. Assim como eu preciso também saber a vazão de descarga, né? Então, eu preciso de uma bomba maior ou menor? Depende aí também. Qual é a vida útil dos componentes? Qual tipo de vedação, né? Então, o exemplo que a gente tem depende do seu fluido de trabalho. O seu fluido ele é tóxico, então, por exemplo, estou bombeando algum tipo de ácido, por exemplo, amônia, que é um fluido refrigerante. A gente sabe que é um fluido refrigerante, porém ele é de alta toxicidade. Então, o bombeamento ali tem que ser muito bem selado. Não posso ter fuga desse fluido de forma nenhuma. Não posso estar sujeito, então, a intoxicar o pessoal e gerar e ter acidente. Então, aí eu vou utilizar o selo. O selo me garante melhor é, retenção ali, vedação do sistema. Já assim, não é um fator de preocupação, então eu vou utilizar a gacheta. Gacheta pode até ter um gotejamento que é permitido, que é tolerado. Então utiliza a gacheta. E a questão econômica também vai em jogo, né? O selo é mais caro, né? E a gacheta é mais barata e tem uma durabilidade menor. Outra relação do rendimento que correlaciona pressão-vazão e outra rendimento viscosidade-vazão, né? Bom, então, para um bom trabalho e funcionamento da bomba, pessoal, eu preciso de três fatores, né? Que é o projeto, a operação e a manutenção. Então, a manutenção ela vai estabelecer, né, quando a equipe está totalmente alinhada com a equipe de produção, enquanto são bem treinados e qualificados suas competências de trabalho. Então, a equipe de operação tem que estar em comunicação com a manutenção, e essa permanecerá em prontidão caso haja alguma falha, né, em algumas das máquinas, intervindo e corrigindo. Isso aí, pessoal, nada mais é do que o conceito da manutenção produtiva total, né, a integração das diferentes áreas, principalmente produção, manutenção, área financeira, enfim, é o conceito da manutenção produtiva total, né? Isso, então, leva a uma maior confiabilidade, uma melhor tomada de decisão, né? E isso, então, melhora em qualidade. Com relação à operação, né? Quando, então, minha bomba, né, em relação do projeto, se minha bomba ela é bem dimensionada, bem projetada, dentro dos padrões de qualidade e opera dentro do manual. Então, se eu dimensiono bem, o projeto bem, eu tenho uma operação eficiente, né? Só que, por exemplo, se o contrário, né, não, por exemplo, alguns cuidados, vamos fazer a escorva o que é a escorva da bomba? É você funcionar ela com algum resquício de ar. Tem ar ali, esse ar gera bolha, gera aquela pressão de vapor, você gera cavitação na sua bomba. A cavitação é a cavitação. Então, o que que é? São aquelas bolhas que estouram na bomba e dá aquela espécie de lixado, como se as suas pás da hélice ali, as pás do rotor da bomba tivesse desgastado, né? Aí você então gera desgaste. Então a bomba ela sempre tem que estar chamada afogada. Por que afogada? Porque o próprio fluido serve como uma refrigeração da bomba, né? Então a bomba girando a seco, né, rodando a seco, você desgasta ela, você reduz em muito a sua vida útil. Bom, e o projeto eficiente, né, que é o início de tudo, né, então é você projetar bem, fazer todas as considerações corretas de perda de carga, da seleção correta da bomba, né, dos componentes, dos acessórios, né, também vai garantir, né, essa trilha, né, tanto a operação quanto a manutenção eficiente. Porém, se eu fizer um projeto errado, não tomar os devidos cuidados, não atentar a alguns parâmetros de norma, o que eu posso acontecer? Eu vou comprometer tudo, operação, manutenção, vou diminuir vida útil, vai gerar um retrabalho, talvez vou ter que refazer projeto, ter que refazer tudo. Isso é um prejuízo, né?
Bom, então, pessoal, a gente tem aí os princípios de uma bomba, né? A gente vai ver a classificação delas aí, ó. Esse aí tem um exemplo bem utilizado, principalmente no ramo alimentício, que é a bomba do tipo lóbulo, que ela não dá muita pressão, porém ela gera muita vazão, certo? Bom, então sobre os tipos de bomba, a gente tem as de deslocamento positivo, que são as volumétricas, em que eu privilegio a vazão, né, o volume, e a centrífuga que eu privilegio então a pressão, né? Então eu privilegio ali as altas pressões. Bom, então as bombas de deslocamento positivo vão trabalhar com vazões constantes, né? Então independente da pressão de saída, né? Então ela vai dividir em rotativas e alternativas. Bom, as rotativas, né? Então vai fornecer alta pressão de trabalho, né? Ou seja, ela vai me dar pressão, porém com médias e baixas vazões. Então nem tanto vazão, mas é pressão. E do tipo, né? Tipo, então a gente tem as bombas de lóbulos, né? Então a gente usa ela muito, né, aqui no setor de alimentos, bebidas, né? Para deslocar principalmente fluidos viscosos. O que é uma viscosidade no fluido? É a dificuldade do meu fluido ao escoar, né? Então, para esse tipo de fluido, eu preciso então de maior pressão, preciso dar mais pressão e menos vazão, né? Então, preciso colocar mais pressão para deslocar esse fluido. E geralmente eles são ser utilizado na indústria alimentícia, eu vou colocar ele com aço inoxidável, né? Ou outro material resistente à oxidação, mas na indústria alimentícia é o aço inoxidável, né? Por questões aí de saúde e preservação da qualidade do alimento, né? E aqui a gente tem um exemplo da bomba de Lobel, né? Já as bombas de engrenagem, elas trabalham com fluxo intermitente. Aí agora essas aqui, elas podem trabalhar com líquidos, com sólidos em suspensão. Óbvio, não pode ser também qualquer tipo de sólido. Esse sólido, o tamanho da granulometria desse sólido tem que ser, então, tem que obedecer à folga entre o diâmetro maior da engrenagem e a carcaça interna, porque se extrapolar, o que pode acontecer? Você vai desgastar a carcaça, vai desgastar a engrenagem, também pode facilitar também a questão de oxidação. Então, ele aceita um fluido com mistura sólida, mas uma certa tolerância de granulometria. Já os outros, né, igual a bomba de Noble, a centrífuga, em hipótese nenhuma você pode ter sólido ali, né? E nem muito menos o seu fluido coexistir ele como líquido e gás, né? Tem que ser apenas no estado líquido, não pode coexistir aí, não pode ter um escoamento bifásico aí. Bom, já as bombas eu falei aqui, né? Aí tem um exemplo aqui da bomba de engrenagem. E as alternativas, né, vão ser deslocamento positivo, que é baseado na diferença de pressão. Pode ser por um pistão, né, ou o diafragma. A de pistão parece sincronizado, né? Ela tem um pistão e tem uma válvula de sucção e descarga, muito parecido com um compressor de ar, né? Então ela fornece ao sistema pressão. Então ela não dá vazão, ele dá pressão, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Parece muito com um compressor de ar, né? E as bombas de diafragma, né? Então, por exemplo, o nosso coração é uma espécie de bomba de diafragma, onde ele dá pressão ali, né? Dá pressão, né, para bombear o sangue, por exemplo, no nosso corpo. A gente sabe que o nosso corpo aqui tem uma certa altura, né? Então, é uma bomba que vai fornecer o sangue para todo o nosso corpo, né? Principalmente para os órgãos vitais. Bom, e as bombas centrífugas, né, pessoal? Essa aí é utilizado praticamente 90% das aplicações. Elas são robustas, é uma simplicidade de operação. De, de componentes, a gente vai ter uma carcaça, um rotor, que a gente chama de impelidor difuso, a boca de sucção e descarga. A gente vai ter a voluta, as flanges de sucção também, descarga e o sistema de vedação. Pode ser por gacheta ou selo mecânico. A gente tem um exemplo dele aí.
Então, onde a gente succiona aqui, né? Então, a sucção que acontece, ela gera um vácuo que vai atrair, né, o fluido que escoa até ali. Ele passa, então, pela voluta e vai para o bocal de descarga, onde ele dá energia de pressão que joga, né, para um diferente nível aí. Bom, as válvulas, pessoal, são os elementos de operação de um circuito. Então, a gente tem as válvulas de retenção, bloqueio, né, e as direcionais, né. Então, vamos supor aí, a gente vai pensar, bom, para que servem as válvulas? Vamos pensar, então, só o sistema, com o motor, a bomba, né, a sucção, a tubulação de sucção e a tubulação de descarga. Vamos supor que você queira fazer uma manutenção na bomba diretamente. Se você não, como é que você vai interromper o fluxo aqui e retirar essa bomba sem ter nenhum desperdício do fluido? Então você precisa interromper esse fluxo, tanto na sucção quanto na descarga. Então para isso você utiliza, nesse caso aqui a gente utiliza uma válvula de bloqueio, né? Então a válvula de bloqueio é justamente para isso, para fazer intervenções, tanto na bomba quanto no motor. Então você consegue retirar sem perder fluido na parte da descarga quanto na sucção. Aí fez a manutenção, monta tudo novamente aqui e religa as válvulas, né? Então a válvula de bloqueio é para isso, para poder então somente intervenção em trechos específicos ali da minha, não só onde tem o trecho da bomba, mas em alguns trechos específicos em que há necessidade de fazer intervenção, por exemplo, para ali a interromper, né, o fornecimento ali do fluxo para poder fazer a manutenção. Outra válvula que a gente tem, pessoal, é a válvula de retenção. A válvula de retenção, ela permite então o fluido ir em apenas um sentido e não ter a volta. Então vamos supor o seguinte, que sua bomba está trabalhando, jogando água para cima, e em algum momento acaba o fornecimento de energia, né? Ou tem alguma falha no motor e sua bomba para ali, né? Aí essa água que está a um certo nível, a gravidade ela tende a cair. E então esse líquido, ele tem uma certa altura, né? Se está dentro de uma espessura ali de um diâmetro, ele tem uma coluna de líquido. Essa coluna tem um peso associado. E por ter esse peso associado a certa altura, vai ter uma queda. Então, é uma energia ali potencial. E isso gera o chamado golpe de Arite. Esse golpe aí, chama de golpe de líquido, é extremamente prejudicial para as máquinas. Então, você pode colapsar a sua bomba, pode colapsar a sua tubulação e gerar até algo mais grave, né? Tem um exemplo de um desastre que ocorreu por causa do golpe de Ariete, foi numa hidrelétrica na Rússia, que teve um golpe de Ariete, né? Ou seja, teve um retorno do líquido, ou seja, deu um golpe de líquido na turbina, acabou com toda a usina. Aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? Teve o golpe, né? O golpe de líquido aconteceu. Colapsou toda a turbina, a estrutura, praticamente destruiu toda a usina hidrelétrica lá na Rússia, né? A barragem, né, de Saiano, lá, não sei exatamente na localidade na Rússia, mas por causa do golpe de lítio, uma das turbinas, ó, gerou todo esse colapso aqui. Então, por isso que se utiliza essas válvulas de retenção. Bom, outro tipo de válvula também é a direcional, né? Então, nem todas a sistema de bombeamento ele tem vamos dizer, um caminho único. Ele pode direcionar. Vamos supor, por exemplo, que você tem ali um sistema de abastecimento de várias, vamos dizer assim, reservatórios de água, né? Aí você pode estar direcionando o fluxo dependendo da sua demanda. Você fala, ó, a caixa d'água número 2 ali, o reservatório número 2 está com nível baixo, então direciona o fluxo para aquele circuito. Agora foi de número 5, aí você vai direcionar e vai fazendo esse direcionamento. Isso pode ser feito principalmente de forma automatizada, né? Então, sensores vão mandando sinais ali, né, onde você vai direcionando o fluxo de bombeamento, né? Então, você vai direcionando para mais diferentes circuitos.
Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Caso não tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Então, é isso aí, vou desejar a vocês aí uma boa tarde, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.